Bom dia para todos. Olá, pessoal, tá tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química. Bom dia, José, Matheus. No final da aula eu faço a chamada, tá bom? Aproveitar o pessoal chegando, né? Álvaro. Então, crianças, a gente falou sobre titulação, foi o nosso último conteúdo falado. Para concluir essa parte de concentração e mistura, a gente vai falar hoje de mistura com reações químicas. A gente vai ter que relembrar algumas coisinhas sobre balanceamento. Bom dia, Bruna. Vamos relembrar como é que a gente faz balanceamento, aquela regrinha do macho, que vocês lembram melhor do que eu, né? Primeiro a gente começa a balancear os metais, depois a metais, carbono se tiver, hidrogênio por último, oxigênio. Vai ser necessário fazer isso, porque nesse processo de, quando ocorre reação entre a mistura, temos que ver qual é o elemento que está em excesso, quem é o chamado limitante. E para trabalhar, bom dia, Thaís, e para trabalhar com reagentes em excesso, nós precisamos definir quem é o limitante. O limitante é aquele que vai agir de maneira completa na reação, vai ser totalmente consumido. Então, há essa necessidade de identificar através aí do balanceamento. Ok? A Júlia entrando aqui. Vou espelhar aquele material ainda que foi já repassado para vocês, só para a gente fazer a conclusão. Me pedindo para entrar, quem foi que pediu? Não vi. Pedro Henrique. Vamos lá, acho que já dá para espelhar, né? Também. Ó, mistura de soluções com ocorrência de reações químicas. Então, a gente vai notar o seguinte, que em laboratório a gente utiliza muito isso. E é como eu falei para vocês, nós vamos ter que armar a reação. E como é que eu vou identificar, professor, esse tipo de reação? Como é que eu sei que eu vou ter que trabalhar com a reação com a mistura de reação que vai ocorrer um processo onde eu preciso verificar qual dos reagentes é o que eu tenho que utilizar na reação. Toda vez que você se deparar com essa situação, onde você está recebendo aqui, deixa eu interromper só para adicionar alguém. Adriele. Então, vejam, nós temos esse volume, você vê um volume, e você observa uma concentração, tá vendo? Que é justamente aquela concentração em mol por litro. Você vai ver outro volume e vai ver outra concentração. Quando isso acontecer, não dá para você trabalhar direto aquele procedimento de você encontrar uma outra molaridade, ou mesmo você encontrar um outro volume. Lembra que é molaridade 1, volume 1, igual molaridade 2, volume 2? Nesse caso, não dá, porque eu tenho 2 volumes e 2 molaridades. Então, quando você se deparar com essa situação, aí nós temos que fazer o processo de ver qual dos dois reagentes, o ácido ou a base, qual deles é o reagente em excesso. Quando a gente descobrir quem é o excesso, nós não trabalhamos mais com ele. Nós vamos trabalhar com o limitante. Como eu falei, o limitante é aquele que vai ser consumido totalmente durante a reação. Ok? Então, vamos ver como é que funciona essa relação. Você vai notar o seguinte, que a equação já está até balanceada. A equação já está balanceada, vocês estão vendo aqui. Então, vou só anotar os dados novamente, que eu vou colocar a reação direta mesmo. Aqui embaixo, vou copiar de novo a reação, para ficar bem mais bonitinho para que vocês vejam. H2SO4. Tem alguém pedindo para entrar. Daniele. H2SO4 mais
NaOH, produzindo aqui A2SO, Na2SO4 mais água. Note que eu ainda não coloquei os valores que vocês estão vendo aqui, né? Porque eu quero relembrar isso para vocês mesmo. Quero que vocês não se acostumem com as coisas já mastigadinhas. Lá no Enem não vai ter nada mastigado para vocês. As equações vão estar desbalanceadas e cabe a nós balancear as equações. Então, ali já está balanceado porque o livro já deu isso para a gente. Mas caso não esteja... Tem gente pra caramba chegando aí. Matheus, Lia, Thaís. Então, veja. Como é que é a regra de balanceamento? Aquela da tentativa. Primeiro a gente começa balanceando os metais. Depois a metais. Aí carbono, caso se a reação tiver. Hidrogênio e oxigênio. Lembram disso? Trabalhamos exaustivamente sobre isso daqui. Primeiro metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênios no final. Então, vejam. O metal que nós temos presente aqui é o sódio. O metal presente é o sódio. Vai ele aqui. Então, veja que no primeiro membro nós temos um sódio. Já no segundo membro nós temos 2. Por que é 2, professor? Relembra isso para a gente? Relembro sim. Se você pega um sódio, eu vou botar, mas eu vou apagar, tá? Se você pega um sódio que é da família 1, que vai reagir com ânion sulfato, que tem aqui uma carga 2-, o que vai acontecer? Vai haver a troca de cargas, né? Ó. Lembra disso? Então, começando a lembrar do nosso 9º ano, vou trocar as cargas. Deixa eu tirar bem aqui esse ponto. Tá vindo a troca de cargas aqui, né? Ó. E, consequentemente, vai produzir o quê? Na2SO4. Simples assim. Então, é por isso que eu tenho um 2 aqui, tá? Por isso que eu tenho esse 2 aqui. Mais alguém querendo entrar? 22 alunos presentes. Então, como é que vai ficar aqui? Pronto, 2, né? Eu vi porque que é 2. Então, eu tenho que ficar com 2 sódios aqui do outro lado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou atribuir um 2 aqui na frente. Então, eu fiquei com 2 sódios. Lembra que todo número que a gente coloca na frente da molécula multiplica todo mundo. Então, eu tenho 2 sódios, eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios só nessa molécula. Por quê? Porque eu adicionei esse 2 aqui. Então, o metal já foi. Vamos para o ametal. A metal que nós temos aqui, além de oxigênio e hidrogênio, mas eu vou levar em consideração o enxofre. Aqui eu só tenho um enxofre. Aqui eu também só terei um, tá vendo? Ó? Eu só tenho um aqui, ó. Um aqui, então tá igual. Então a metal já era. Tem carbono? Não, não tem carbono, então vamos para hidrogênios. Só nesse primeiro membro eu tenho 4 hidrogênios, 2 aqui e esse que nós acabamos de ver, não é? Quando adicionei esse valor aqui na frente. Do outro lado, eu só tenho 2 hidrogênios. Eu preciso ficar com 4. Então, para ficar com 4, o que é que eu faço? Coloco um 4 aqui na frente? É isso? Não, professor. Se eu colocar um 4 aí na frente, vai ficar 8, né? Porque 4 vezes 2, 8. Eu preciso ficar com 4 hidrogênios. Então, o que é que eu faço? Coloco um 2 aqui. Agora sim, ó. 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, igualei hidrogênios. Então, hidrogênio aqui vai embora. Só nos resta agora oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho só aqui no primeiro membro? Ó? 4 mais 2. Tá vendo, ó? Aliás, perdão, aqui, ó. 4 mais 2, né, ó. 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 6 oxigênios só aqui do lado esquerdo. Preciso ficar com 6 oxigênios do outro lado também. Então, ó, 4 mais 2, ó. 4 mais 2 aqui, ó. 6. Então, balanceamos aí a reação.
Consequentemente, eu vou apagar bem aqui embaixo, a proporção dessa reação, é importante que vocês lembrem disso, a proporção dessa reação, ela vai corresponder aqui, ó, a 1 mol, não é isso? Ó? Nós temos 1 mol do ácido, nós temos 2 mols aqui da base, nós temos 1 mol aqui desse sal, e nós temos 2 mols aqui de água. Então, isso aqui, gente, é justamente o balanceamento da reação. Então, ó, 1 mol, 2 mols, 1 mol, 2 mols. Pronto, relembramos aí o ano passado. Fizemos aí o processo de lembrar o que vimos no ano passado. Agora vamos trabalhar em reação aí dos reagentes. Vamos ver qual desses dois reagentes, o ácido ou a base, está em excesso. E nós podemos fazer de duas maneiras. Vou mostrar a primeira. Veja só. A questão deu isso aqui para a gente, não foi? 0,5 litros do ácido, ó, com a concentração do ácido. 0,5 litros com a solução da base, né? Ó, NaOH. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os dados, né? Ó. Aqui do ácido, nós temos um volume de 0,5 litros. E a questão forneceu para a gente uma molaridade de 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Do mesmo jeito ele fez para a base. Estou tentando separar um com o outro aqui, né? Ó. Também tem um volume de 0,5 litros. E a molaridade aqui é de 0,2 mols por litro. Como é que nós saberemos qual desses dois elementos, qual desses dois compostos está em excesso? Quem será o excesso e quem será o limitante? Lembrando, para quem está chegando agora, nós só podemos trabalhar com o limitante. O excesso, nós não trabalhamos, porque vai haver sobra dele na reação. Ele não vai ser consumido por completo. Como é que eu faço aqui? Quem lembra da formulazinha da molaridade? Quem lembra? Molaridade é igual ao número de mol sobre o volume. Lembra dela? Foi nosso conteúdo passado. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, se eu quiser calcular o número de mols e eu tiver molaridade e volume, eu digo isso, né? Ó, o número de mol aqui, ó, vai ser molaridade vezes o volume. Então, assim nós vamos utilizar para cada um aqui dos dois, tanto para o ácido quanto para a base, e vamos verificar a quantidade de mol deles. E vamos ver se essa quantidade bate com a proporção. Veja, que proporção é essa, professor? Pelo amor de Deus, que proporção é essa? Essa daqui, meus amados. 1, 2. Tudo que eu tiver de quantidade de matéria aqui no ácido, lá na base, ela é obrigada a ser o dobro. Porque se eu tenho 1 de ácido e eu tenho 2 de base, o que eu tenho que ter na base é o dobro que eu terei em 1. Estou levando em consideração a esses valores. Então, vamos calcular aqui, ó. Vou calcular aqui o do ácido. Vou botar bem aqui, até para diferenciar. Aqui é o ácido, tá? Aqui é a base. Ácido, base. Separei aqui os dois. E vamos fazer o comparativo e ver qual dos dois estará em excesso. Então, vamos aqui, ó. Vou usar essa formulazinha aqui, ó. Então, para o ácido, eu já sei isso daqui, não é, ó? 0,1. E eu sei isso daqui, ó, 0,5, né? Então, essa quantidade de mol aqui vai ser 0,05 mol. Multipliquei os dois, né, ó. E agora eu vou só conferir 0,05 mol. Isso para o ácido. Vamos ver para a base. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para a base. Nós temos 0,2, né, 0,2 mol, no caso mol por litro, vezes o volume que é de 0,5. 0,2 e 0,5. Então, nós teremos aí 0,1.
0,1. No caso, mol. Levando em consideração o que vocês viram ali, na proporção do ácido e proporção da base, lá vai a pergunta. Está seguindo essa proporção? Vocês acham que segue essa proporção? Lembra que no segundo membro, ele tem que ser o dobro. Na verdade, ele segue a proporção. Na questão, não existe excesso. Aqui não vai existir excesso. Por quê, professor? Não existe excesso aqui. Porque, ó, se você for observar, 0,05 mols que eu tenho aqui do ácido, na base, vai ser o dobro. Está seguindo a proporção de 1 para 2. Seguiu a proporção de 1 para 2. Ah, professor, desse jeito eu não consigo ver. Me diga uma outra maneira para eu poder definir realmente essas proporções. A outra maneira é simples. É regra de 3. Você vai pegar a quantidade de mol de cada um. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó, um mol que nós balanceamos, né? Ó, por isso que o balanceamento é importante. Um mol de H2SO4, ele vai estar aqui para 2 mols de NaOH. Você encontrou do ácido, não encontrou? Não foi 0,05 mol? A gente calculou bem aqui, ó. Né, ó, você encontrou? Então, quanto é que vai ser esse valor? É X, não é não? Você está com dúvida aqui. Faz uma regra de 3 simples. Vai ficar 0,05 vezes 2, que é justamente o valor de 0,1 mol. Isso quer dizer que nós seguimos a proporção e que essa reação não tem excesso. Ela foi totalmente consumida. Então, houve a formação total desse sal aqui, que é o Na2SO4. Gente, isso aqui que eu fiz, aparentemente, parece ser confuso, que você tem que fazer muita relação de cálculo, mas é fundamental. É de fundamental importância que você, primeiramente, observe o balanceamento, veja se está balanceada a reação. Eu coloquei uma questão parecida com essa em prova, e ela está balanceada, então você não vai ter problema. Porém, não espere isso do Enem. Não espere isso do Enem. Lembrando que vocês estão sendo preparados para o Enem. Então, vocês têm que estar muito bem atentos, vocês têm que ter realmente uma carta na manga. Os alunos magísticos, todos são assim, estão sempre preparados, estão sempre esperando o inesperado. Então, nesse caso, faz o balanceamento e verifica a proporção. Essa proporção é justamente o balanceamento da questão, o que você balanceou. Então, nós vimos que tem 1 mol de ácido, 2 mol da base, 1 mol do sal e 2 mol de água pelo balanceamento. Como foi fornecido 2 volumes e 2 concentrações molares, isso vai arremeter a esse processo que eu fiz aqui embaixo. Eu vou ter que calcular a quantidade de mol de cada um e verificar se essas quantidades seguem essa proporção. Ora, se eu tenho 1 mol de H2S, H2SO4, perdão, e eu tenho 2 da base, que é NaOH, o que eu tenho de matéria no ácido, na base vai ter que ser o dobro. Por quê, professor? Porque é 1 mol do ácido para 2 mols da base. Então, eu tenho que levar em consideração essa proporção, de 1 para 2. Se no meu cálculo aqui tivesse passado um zerinho a mais, vamos dizer que aí o resultado fosse 0,01, não era a proporção que eu estou esperando. E aí, o que ia acontecer? Essa base estaria em excesso, né? Essa base estaria em excesso. E se eu precisasse calcular, por exemplo, a quantidade molar lá do sal, eu não usaria a base. Eu ia usar quem? O ácido. Por quê? Porque o ácido foi totalmente consumido na reação. A base não. E vice-versa. Poderia acontecer o contrário.
eu tenho o resultado aqui da base e o do ácido ser inferior em relação à sua proporção, e aí a relação está vinculada nisso. Você vai ter que sempre relacionar ao que vai ser totalmente consumido, seguindo aí a proporção da reação. Ok? Deixa eu olhar aqui para vocês. Aliás, para a Bruna, né? Só a Bruna está aqui, com a mão no queixo, olhando para mim. Bruna, tudo bem, né? Marrom. Deu assim para... É porque tem muito cálculo, né? Tem muita coisinha quebrada. Bora ver se eu tenho algum exemplo aqui para a gente trabalhar. Porque no exemplo 2, ó, diz o seguinte: considere uma mistura de soluções aquosas de HCl mais NaOH ao lado, usando os mesmos processos do exemplo anterior. Podemos estabelecer o caráter e outras características de solução final, e para isso vamos determinar inicialmente o número de mol do ácido da base. É como se eu estivesse fazendo a mesma relação, né? É como se, por exemplo, eu tivesse dito isso. Vou pegar a reação, pego o ácido, pego a base. Óbvio que eu não vou pedir para vocês fazerem isso, tá? As reações já vão estar prontas. Então, aqui você produz o NaCl e vai produzir água. Para quem lembra de mim no ano passado, isso daqui chama-se reação de dupla troca. Lembra disso? Quem lembra disso daqui? Aqui é uma dupla troca. Se a gente for ver, eu separo aqui. Lembra que todo mundo que está à esquerda é positivo, todo mundo que está à direita é negativo, ou seja, todo mundo que está à esquerda é cátion, todo mundo que está à direita é o quê? Ânion, não é? Faça a mesma coisa aqui, ó. Todo mundo que está à esquerda é cátion, todo mundo que está à direita é ânion, e aí você vai ver o seguinte: eu vou fazer a união do positivo com o negativo, né, ó? E é aqui do mesmo jeito, né, ó? Até sorrindo, tá vendo? Ó, sorrindo para vocês aqui, ó. E vai produzir o nosso sal aqui, ó, o NaCl. Se eu tivesse dito para vocês, por exemplo, tivesse dado isso em questão, a questão não deu. Vamos bora ver. Se tivesse falado assim, que esse ácido, ele tem uma concentração molar aqui de 0,02 mols por litro, e o seu volume aqui é de 0,2 litros. Fala a mesma coisa aqui, mas só que agora com a questão da base, né? Molaridade da base é de 0,01 mol por litro. E o volume aqui, ó, vai ser diferente. O volume vai ser mais igual ao que nós vimos, né? O volume aqui vai ser 0,4 litros. Pergunto a vocês, inicialmente, tá balanceada a reação? Lembra do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O único metal que nós temos aqui é o sódio. Então, eu tenho um sódio aqui, vou botar um laser para ficar bonitinho para vocês verem. Eu tenho um sódio aqui, nesse primeiro membro, e tenho um sódio aqui no segundo membro, então tá igual. Vamos para o metal. Quem é o metal? O cloro. Veja, ó, eu tenho um cloro aqui e eu tenho um cloro aqui. Tá igual. Não tem carbono, vamos para hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios, tenho 2 hidrogênios aqui. E por último, nós temos um oxigênio, e aqui também. Trocando em miúdos, a proporção não mudou, né? Não mudou. É 1 mol desse ácido, 1 mol da base, 1 mol do ácido, aliás, perdão, do sal, e 1 mol da água. O que é que eu tenho que fazer para ver quem que está em excesso? Tenho que calcular a quantidade de matéria. Como é que eu calculo a quantidade de matéria? Molaridade vezes o volume. Lembrando que essa fórmula veio dessa daqui, ó. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Fiz só um cruz credo aqui e transformei nessa fórmula. Então, jogando aqui em valores, eu vou ver o seguinte: 0,02 vezes 0,2, não é? 0,02 vezes 0,2 vai dar aí 0,004, né?
Zero, porque são três zeros aí, né? 0, a casa pode andar 3 vezes, né? 1, 2, 3 para cá. Vou colocar um molzinho aqui, pronto. Vou deixar assim, né? Faça a mesma coisa aqui para a nossa amiga base. Também com a formulazinha, molaridade, volume, não é? Então, essa quantidade aqui da base vai ser 0,01 vezes 0,4. Não é isso? Ó? Então, veja, seguindo esses valores, né? Você vai ver, inclusive, que se eu tenho 0,01 vezes 0,4, eu vou ter o mesmo valor que eu tenho aqui. 0,004 mol. Pergunto a vocês, existe algum reagente aí que está em excesso? Existe algum reagente que está em excesso? Sim ou não? É uma pesquisa que eu estou fazendo. Não, não é? Por quê, professor? Porque esses valores estão seguindo a proporção. A proporção está aqui, ó. 1 para 1. 1 para 1. Então, estão na mesma representação de valores. Consequentemente, se eu pedisse para calcular a molaridade do sal, eu poderia usar qualquer um dos dois, ou o ácido ou a base. Né? Lembrando que, quando você precisa fazer o cálculo do sal formado, o volume é um volume total. Não esquece disso, tá? Porque a questão não fornece volume para o sal, é um volume total. Então, veja, o que seria esse volume total? Era o volume do ácido mais o volume da base. Então, não esquece disso daqui. O volume do ácido mais o volume da base. Eu acredito que o dos Anjos vai frisar isso com vocês, ainda na parte de estequiometria, né? Eu não sei onde é que ele está com vocês, relembrando o 9º ano. Pelo andar da carruagem, ele já deve estar chegando aí em tabela periódica. Não é isso? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Já deve estar chegando em tabela periódica. Sim, né? Então, ele vai demorar um pouquinho para chegar nessa reação. Já está lá, né? Já está na tabela. Beleza. Então, crianças, esse material aqui é só a conclusão da parte de misturas, tá? O que eu falei para vocês aqui é só a conclusão da parte de misturas. E o que eu quero realmente falar para vocês hoje está relacionado aí o capítulo 5. O capítulo 5, ele é a introdução de um material chamado propriedade coligativa, que é até um conteúdo bem simples de se trabalhar, não há necessidade de tantos cálculos assim quanto nas concentrações, nas misturas, e depende muito do conhecimento de vocês do 9º ano, que é o que nós chamamos de diagrama de fase. Vocês lembram de diagrama de fase, não lembram? Que é justamente aquelas passagens do estado sólido para o líquido, para o gasoso. A gente vai entender o seguinte, que esse diagrama, ele muda um pouquinho de visão, vamos dizer assim. A gente é acostumado muito a falar dos gráficos de aquecimento, né, ó, onde nós temos uma constante na fusão, na ebulição, e aí entra para o estado, né, o estado chamado estado gasoso, onde aqui é que nós chamamos de temperatura crítica. Não sei se vocês lembram disso, né? Que a gente tem aqui os pontos onde define a passagem, né? Onde são bifásicos, inclusive, porque está ocorrendo um processo de passagem. E o que a gente vai falar de diagrama, que é o que eu vou espelhar para vocês nesse exato momento, ele é um pouquinho mais simples de se trabalhar, onde o que eu vou cobrar de vocês em relação a esse conteúdo é justamente a parte de teoria, identificar, classificar e verificar num diagrama esses processos de passagem de um estado físico para o outro. Porque, querendo ou não, essa passagem ela depende muito de pressão, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você já deve ter assistido pelo menos uma vez na vida, ou em filmes, aquelas Olimpíadas de Inverno, onde, na minha opinião, a parte mais interessante é quando está no dia da patinação no gelo. Acho interessante demais aquilo dali. A velocidade que um corredor, até mesmo aqueles que fazem aquelas acrobacias, eles conseguem obter
ao deslizar no gelo. Esse processo é um processo tão simples, gente, tão simples, tão fácil, tão cuticute, vamos dizer assim, é só aumentar a pressão. Quando o patinador vai dar aquele primeiro passo, que ele desliza, ele põe pressão aonde? No seu patins. Não é isso? É só pôr pressão no patins. O que é que vai acontecer? A passagem instantânea do estado sólido para o líquido. E aí que o patinador começa a deslizar. É bem aí. É nessa passagem do sólido para o líquido, rapidinho. Aí vocês perguntam, professor, mas como é que não fica a água lá do outro lado quando ele tira o pé? Por que não fica molhado? Porque instantaneamente volta para o estado sólido, até porque a temperatura está muito baixa, né? Então, a questão temperatura vai facilitar essa volta. Mas o principal fator foi justamente a retirada da pressão. Se você retira a pressão, ele vai retornar para o seu estado de origem. Quem lembra do gelo seco? O gelo seco é desse jeito. Você põe pressão no gás CO2 e ele vai para o estado sólido instantaneamente. Se você retirar a pressão, o que é que vai acontecer com ele? Ele volta para o seu estado de origem. Então está tudo relacionado com a pressão. E eu vou mostrar isso para vocês agora com os diagramas de fase que correspondem ao capítulo 5. Tá? Esse capítulo 5 ele é a introdução do nosso conteúdo chamado propriedades coligativas. Só para vocês terem ideia, as propriedades coligativas, elas estão no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta. Como, por exemplo, quem é que ouviu falar de pressão máxima de vapor? Alguém ouviu falar disso? Pressão máxima de vapor. Professor, a Bruna está dizendo que não, está balançando aqui. Hein, Bruna? É novidade, né? Então, professor, pode relembrar quais os capítulos para a prova? Sim, Lia, os capítulos para a prova capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4 e capítulo 5. Eu concluo o 5 agora. Na próxima aula, eu vou falar só sobre uma curiosidade para vocês, chamados efeitos Tyndall, né, relacionado aí às dispersões. Para quem não sabe, nós não temos apenas soluções, nós temos também dispersões coloidais e as dispersões grosseiras. As coloidais, por exemplo, quem tomou leite hoje? Alguém tomou leite hoje? Um achocolatadozinho, né? A sua marca de preferência. Ali é um coloide. Quem usa gel aqui? Eu, porque você vê que minha cabeleira, ela é assim, meio rebelde, né? Na ausência dela aqui, eu faço uso de gel, né? O creme o creme dental, o Álvaro escreveu alguma coisa, eu não vi, Álvaro, perdão. O creme dental é outro colóide no nosso cotidiano. O gel não, né, Álvaro? O gel não. Então, tem muitas coisas que estão ao nosso redor que a gente não conhece. A gente sabe pelo nosso cotidiano, só que a gente não sabe a natureza deles. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso daí também, tá? É muito mais questão de curiosidade para vocês e para ampliar um pouco mais a visão de vocês sobre essa questão de soluções. Nós temos só a ideia de solução. Inclusive, a gente, quando fala de solução, a nossa ideia é sempre de soluções líquidas, né? Juntando líquido com líquido e produzindo aí uma solução, ou a questão de utilizar o solvente universal com um determinado sal, ou, enfim. A relação que a gente tem muito de solução é porque só acontece entre líquidos. Vamos desmistificar isso daí, ok? Então, voltando aqui para o que eu tinha falado, eu já tinha iniciado a questão do capítulo 5, tá aqui propriedades coligativas, tá? Mas a relação tá aqui, viu, Lia, ó? Algumas propriedades da substância. E a principal é justamente essa, que é o diagrama de fase de uma substância. Só relembrar vocês o que é uma substância. Qual a diferença de substância para mistura? Quem lembra? Substância para mistura, qual a diferença? A água é uma substância ou a água é uma mistura? Quem lembra disso? A água é uma substância. Substâncias, gente, são formadas por elementos químicos. Quais são os elementos químicos existentes aqui?
hidrogênio e oxigênio. Agora, se eu pegar essa água e relacionar essa água com NaCl, o que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo uma mistura, não é? Vocês viram isso comigo no ano passado e já viram novamente com o Titio dos Anjos. Então, essa é a relação principal. Quando a gente fala dessas relações, tanto de substância quanto de mistura, a gente fala das passagens, que vocês também conhecem muito bem. Fusão, solidificação, ebulição e liquefação. Lembrando que eu discordo disso daqui. Quando ele fala de vapor, no processo que vai retornar, não esquece disso. Não sei se o dos Anjos frisou. Se eu faço o processo exotérmico, o retorno do estado gasoso para o estado líquido, aí sim, é liquefação. E quando eu faço o processo de retorno para o estado líquido de vapor, de vaporização, enfim, é condensação. Gás não condensa. Isso é fato. Gás não condensa. Então, nós temos aí os principais processos relacionados aí com essas passagens, né, que estão relacionadas ao diagrama. Então, nós temos passagens diretas entre eles, inclusive, vocês veem aqui a sublimação, vocês lembram da sublimação? Eu consigo passar direto do estado para o outro, sem passar em relação ao líquido, que é o intermediário entre os dois, né, consigo fazer essa passagem direta. E tudo isso vincula-se a esse negocinho chamado ponto triplo. Aqui eu vou falar da água específica. A água é o nosso carro-chefe. O ponto triplo da água, ou de qualquer outra substância, é o ponto onde, gente, no exato momento, com a exata pressão, na exata temperatura, encontra-se em equilíbrio os três estados, sólido, líquido e gasoso. É nesse exato momento. É o chamado ponto triplo. O da água é a 0,01 graus Celsius. E numa pressão em ATM, lembrando que ATM é a atmosfera, tá? Você fala de ATM, pressão, e nós estamos ao nível do mar, então nós estamos relacionados a ATM. Então, um ATM, ele corresponde a isso daqui em mmHg, 760 mmHg. Vamos lá, vamos ver se vocês estão estudando tabela periódica mesmo. Qual é o nome do elemento que representa essa simbologia Hg? É um quiz agora. Vou fazer um pequeno quiz com vocês. Qual o nome do elemento que corresponde aí àquela simbologia Hg? Quem lembra? Ele é um metal de transição. Olha as dicas, olha as dicas. Ele é um metal de transição. Ele é líquido a 25 graus Celsius. Ele era utilizado nos termômetros de vidro até 10 anos atrás. Que elemento é esse? Olha, Lia, mercúrio. É isso aí, Lia. Você ganhou um lanche no seu Sampaio. Assim que tudo retornar, esse lanche será seu, Lia. Me cobra esse lanche. Então, veja, ó. Quando eu falo de um ATM, a pressão que exerce sobre a gente, nós que estamos ao nível do mar, nós estamos exercidos aí nessa pressão de 760 mmHg. O ponto triplo da água, ele tem uma pressão um pouquinho menor, 0,0006 atm. Que caso vocês necessitem fazer a transformação para mmHg, é só pegar esse valor de atm e chamar de x ali, né? Faz uma regra de 3 simples, tá? Só que eu não vou trabalhar com esses cálculos com vocês agora. Só quero que vocês façam a relação dos diagramas. Eu vou mostrar para vocês o diagrama da água. Veja aí. Ponto triplo que eu tinha frisado. Então, nós temos aqui essa especificamente, gente, é de uma substância pura, é da água. Vocês vão notar que nós temos aqui os estados, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Note que é de vapor, não é o gás, não é o gasoso, mas bem aqui nesse pontinho aqui, ó, é onde eles são iguais em todos os estados. E notem ainda uma coisa. Olha como eles são bem próximos. Olha a proximidade existente entre eles.
Por isso que eu tinha dado aquele exemplo do patinador no gelo, né? Então, ele estava no estado sólido, ele passou para o estado líquido muito facilmente. Olha aqui, ó. Vou voltar para o laser para mostrar o laserzinho aqui para vocês, ó. Ele passa muito facilmente aqui, ó. E como é que ele passou? Como é que ele passou? Adicionando pressão. Adicionou pressão, ele conseguiu passar rapidamente para o estado líquido e deslizou. Quando ele retira o pezinho, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar, porque não tem mais pressão. Aí volta para o estado sólido, e quando ele olha para trás, não está o lago, né, novamente no estado líquido. Ele continua no estado sólido. Então, a relação principal é a pressão. A água, especificamente, ela tem uma aproximação aqui da abscissa da pressão muito acentuada. Muito acentuada. Você vai ver, inclusive, eu já vi questões de concurso, onde os gráficos, no caso, o diagrama é fornecido, e pede para que vocês indiquem qual desses é o da água. O da água, ele tem uma aproximação aqui, ó, que eu vou tracejar. Esse ponto aqui do sólido para o líquido, ele tem uma aproximação muito grande aqui do eixo da pressão, muito grande, tá? Aqui pode arremeter muito mais ao CO2, a um gás, que se afasta um pouco mais. Não é à toa que o gás perfeito, o gás formado perfeito, dificilmente ele vai ficar no estado líquido. Ah, professor, mas o butano fica. Fica porque é determinado naquela quantidade, naquele cilindro, né? Então, eu poderia muito bem deixar ele no estado sólido, pressionando cada vez mais. Então, o aumento da pressão vai facilitar essas passagens. E a retirada da pressão acontece também. Falando de pressão, quem já mergulhou na piscina e começou a sentir o ouvido doer, né? Aquela dor no ouvido, quem já viajou de avião também já deve ter sentido essa mesma sensação. Então, está relacionado com a pressão. Então, quanto mais baixo eu for, maior a pressão. Quanto mais alto eu estiver, menor é a pressão. Não é à toa quando o Flamengo vai jogar lá em La Paz, já sentiu, né, Álvaro? Pois é justamente isso. Não é à toa que o Flamengo, quando vai jogar lá em La Paz, apanha. Por quê? Porque lá em La Paz nós estamos a 2.800 metros do mar. Estamos sem pressão. O nosso organismo, nós que estamos ao nível do mar, nós trabalhamos com essa pressão de 1 atm. Lá a pressão praticamente não existe, é o chamado ar rarefeito, né? Então veja que a relação aí é uma relação de proporção. Esse negócio de pressão que eu estou falando para vocês, ele está relacionado também com as combustões. Veja só, você está lá no Monte Everest, a 5.000 e alguma coisa, né? Eu não consigo precisar a altura do Monte Everest. E você vai acender o fogo lá. Você vai ter dificuldade, não vai? Por quê? Por que você tem dificuldade? Porque o oxigênio lá, que é o combustível do fogo, é pouco, é rarefeito. Quando você conseguir acender esse fogo, a água vai ferver, gente, a 70 graus. Quantos graus ferve a água aqui ao nível do mar? A 100 graus. Então, quanto mais alto eu for, menos energia eu vou gastar para a água, por exemplo, entrar no processo de ebulição. Vou precisar de menos energia. Então, por exemplo, você não tem panela de pressão na Bolívia. Não precisa. A panela de pressão, ela vai acelerar o cozimento. Como? Vai aumentar a pressão com o aumento da temperatura. Miseravelmente, dentro da panela de pressão, nós temos uma temperatura além do que aquele alimento, né, que será cozido, exigia se estivesse num sistema aberto, numa pressão atmosférica. A gente está simulando uma pressão maior. Por isso que aquela feijoada fica rapidinha, né? Por isso que aquela rabada, aquela buchada, eita, falando essas coisas, uma hora desce. Professor, pelo amor de Deus, é o colesterol. Pois é, mas é uma simulação. E tudo isso, gente, é relação desse diagrama que eu estou mostrando para vocês. É as passagens diretas. Se eu for adiantar aqui, ó, lembra que o ponto triplo,
Esse ponto triplo, ele vai direto para a temperatura. Ó, ele faz uma ligação de temperatura e faz uma ligação em pressão. Então, a relação é pressão e temperatura. São os dois pontos principais para a gente indicar as passagens e retornos desses estados físicos, sendo de uma substância ou de uma mistura. Sempre vai trabalhar em função disso. A diferença é que na mistura eu estou relacionando a outros elementos, a outras substâncias que têm seus pontos de pressão, tem temperatura de ebulição, enfim, que são diferentes. Então, nós temos que fazer uma variação com isso. Então, modifica tudo em função de pressão e temperatura. Aí são uns exemplos práticos para a gente ver como é que funciona essa questão das mudanças. Então, você está vendo aqui, eu tenho uns pontos, ponto A, B, C, D, E. Então, eles foram colocados no gráfico de temperatura e pressão. Está vendo que eu tenho 760 aqui, ó. Isso daqui é um ATM, tá, gente? É ao nível do mar, tá? 760 que eu mostrei para vocês lá no início, né, ó. Aqui, ó, 760 mmHg, a relação de um ATM. Então, nós estamos com essa relação e vemos esses pontos. Vocês estão vendo que o ponto A, tá bem aqui, ele é sólido. Tá normal, tá no estado sólido. Né? Você já vê aqui no B, que o B, ele tá bem na junção, né, ó. Bem na junção que eu tenho aqui do sólido, tá vendo que tá de azul, né? Veja que tá de azul para representar aí os 3 pontos, as 3 linhas, né? Que representam aí os estados físicos. Então, ó, tá vendo que ele tá bem na junçãozinha aqui, né, ó. Bem na junção, né? Então, ele tá na passagem do sólido para o líquido. Então, é tudo questão de pressão. Se eu adicionar pressão, ele passa para o estado líquido. Se eu retiro a pressão, perdão, ele volta para o estado sólido. Note que o C está no estado líquido. O D está do líquido para o vapor. E o E é propriamente o vapor. O professor Wilson não falou do gás ainda. Porque o gás, a relação do gás é muito além disso. É mais ou menos aqui. É o que nós chamamos de pressão crítica ou subcrítica. É o PC, né? Nós temos essa pressão, do mesmo jeito que nós vimos lá no gráfico de aquecimento, a temperatura aqui, crítica. Quando ele passa desse estado aqui de vapor para cá, ele vira gás e não retorna para esse estado aqui. Não retorna mais, ele vira o chamado gás perfeito. Então não há o retorno. Então, se não há o retorno, não tem essa relação. Observem o ponto triplo. Me indique o ponto triplo. Professor, o ponto triplo é bem aqui, olha. Bem aqui, professor, ó. Bem nesse pontinho aqui, onde relaciona aí os 3 estados, né, ó. É bem aqui, ó. Relaciona aqui o estado sólido, líquido e esse de vapor. Então, o ponto triplo, ele tem uma temperatura aqui, gente, ó, de 0,01 graus Celsius. É muito pequeno. E veja aqui a pressão, 4,58 mmHg. Tá aqui, tá vendo, ó? mmHg, né? Então, veja que a pressão também é bem pequena, né? É uma pressão bem pequena em relação à temperatura. E nesse ponto triplo, posso perguntar para vocês em prova. O que significa o ponto triplo? É quando uma substância encontra-se nos 3 estados ao mesmo tempo, ao mesmo instante. A uma temperatura X e uma pressão Y, que esse gráfico vai te mostrar. O gráfico vai ser representado para você, você vai verificar que estado físico está acontecendo de cada um desses pontos, como vocês estão vendo no exemplo, e vai indicar o ponto triplo para mim. Ficou entendido o ponto triplo, gente? Deu para entender essa questão do ponto triplo? É a junção, é o conectivo entre os 3 estados que nós conhecemos. Tá ok? Tá ok. Bruna e Lia, que me responderam. Olha a panela de pressão que eu falei para vocês. Álvaro, valeu. Panela de pressão. Hoje as panelas de pressão elas são bem modernas. Isso é fato. Tem aí as válvulas de segurança, né? Tem Wi-Fi, tem tudo hoje nas panelas. Então você observa isso aqui, ó, que é essa válvula de segurança. Essa válvula de segurança, aquele pontinho vermelho que a gente... Daqui é uma panelinha um pouco mais antiga, né? Essa válvula de segurança, ela indica, por exemplo, que a válvula de pino está com algum problema.
Quando você estiver cozinhando alguma coisa, ou sua mãe, ou sua avó, enfim, alguém estiver cozinhando. Minha mãe não usa de jeito nenhum. É muito perigoso. A explosão disso daqui é destruição total. Destruição total. Eu já vi uma explosão em vídeo, destrói o fogão, destrói o telhado, só não dá para destruir a parede porque também não é tudo assim, né? Mas é destruição na cozinha. Fora a temperatura que tem aqui, que é absurda, né? Vai jogar essa comida, esse alimento que vai estar numa temperatura absurda, e quem estiver próximo, né? Enfim, o estrago é tremendo, porque a temperatura é alta, né? A temperatura aqui que vai estar é alta dentro do sistema. Então, essa válvula de segurança, ela indica que o pino aqui está com algum entupimento. Então, ela vai levantar, ela vai sacar. Quando ela saca, a ideia é você vir aqui, ó, e tirar do fogo. Porque se você permanecer com essa panela lá, a pressão vai ocorrer a chamada explosão, e aí você vai ter o problema muito grande. Então, veja, o vapor de água, tá aqui o alimento, a água foi colocada, então o vapor de água vai aumentar essa pressão, ele vai ser aliviado aqui no pino, né, ó, e aí esse processo de cozimento, né, vai ser por igual, né, aqui eu tenho uma pressão aumentada e uma temperatura também, né, ó, temperatura e pressão, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a pressão, né? Estou aumentando os choques das partículas, e nesse aumento vai ocorrer o cozimento muito mais rápido. Isso deu uma aceleração, né? Aceleração do processo aí, das passagens de um estado para o outro. Então, sair do estado líquido para o estado de vapor rapidamente, e vai haver aí a energia exercida no sistema, tá? Que é o próprio diagrama. Aqui, veja só, que esse é o da água mesmo. Ó. Olha o que eu tinha falado para vocês. Observe essa linhazinha. Ela se aproxima de quem? Está se aproximando aqui da pressão. A água, ela tem essa representação. A água no sistema puro, ela está bem próxima da pressão. Volto a falar dos patinadores. Como ali é o gelo, que é a água no estado sólido, a passagem por líquido vai ser instantaneamente, porque ocorre essa aproximação, né? Veja que ocorre essa aproximação. Então, do mesmo jeito aqui, nesse ponto G, você está vendo que nesse ponto G, a passagem aqui do sólido para o vapor é eminente, né? A aproximação deles é muito visível. E o ponto triplo é esse daqui. É aqui onde tem os três estados, e aí há uma determinada temperatura e uma determinada pressão, e nós vamos ver isso daí em questão, tá? O ponto triplo em outra representação aqui, nós temos temperatura, nós temos o ponto crítico, ou o PC que eu tinha mostrado para vocês. Esse ponto crítico é justamente onde vai haver a transformação do estado de vapor para o gás. Então, tudo isso daqui, ó, é o gás. Então, passou para cá, não retorna. Não há retorno. Ele vai diretamente e vai se transformar em gás propriamente dito. Então, eu posso pegar esse gás, veja que ele está bem distante aqui, tá vendo? Está muito mais distante de quem? Aqui da pressão, né? Então, está vinculado justamente a um gás. Porque se eu pego o CO2, ele vai passar direto aqui, ó. Ele é muito mais próximo, vindo para cá, ó, para o sólido, do que ele primeiro passar para o líquido e depois vir para o sólido. Veja que é muito mais prático ele ir direto para o sólido do que ocorrer essa passagem. E quando isso acontece, nós chamamos de sublimação. Não é? Chamamos de sublimação. E isso aqui na relação do ponto crítico, tá? Ou pressão crítica. Tá ok? Aí é só para a gente concluir. A atividade da página 110, já terminou meu tempo. Mas bora ver aqui, pelo menos alguns pontos. Ponto 1. Olha aqui o ponto 1, veja. Ele está bem no gráfico. Então, ele está representando a passagem, né? Ó. O ponto 1 é a passagem de quem? Lembra? Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor. Né? Ó. O ponto 1 significa dizer o quê? Que é a passagem de quem? A passagem do sólido, não é isso? Ó? Do sólido para quem? Do sólido para o vapor. Então, nesse ponto 1,
ponto 1, ele está relacionado aí ao E. Só para a gente concluir. Bora ver o ponto 2. O ponto 2 está onde, gente? O ponto 2 está bem aqui na junção das linhas, ó. Você está na junção das linhas, ele é o quê? Ele é o ponto crítico. Não é isso? Ele é o ponto crítico. E aí, qual é a representação que eu faço dele como ponto crítico? Esse ponto 2, ele vai ser quem aí? Ele é os 3 estados, né? Ó. Então, ele vai ser o que aí? Qual é a letra? Qual é a letra que eu coloco aí? Letra, pra gente concluir, vai lá. Letra A, B, C, D, E, F ou G? É a passagem dos 3 estados. Ele está nos 3 estados ao mesmo instante, no mesmo momento. Então, é o ponto G, né, gente? Ele é o ponto G. Ele está indicando os 3 estados no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma temperatura. Veja que não é tão difícil uma relação de identificação aí de diagrama de fase. Tá? Não é tão difícil. É você fazer a relação de sólido, líquido, vapor e não esquece do PC. Tá bem aqui, ó. Onde faz a relação do estado gasoso. Aqui é gás. Aqui ainda é vapor. Aqui é gás. Ok? Aí o exemplo que eu tinha falado para vocês a pressão. Só a pressão aqui que faz isso, ó. Você coloca alguns pêndulos, né, com um cabo aqui, né, um fio, sei lá, um arame. Você vai ver que com o tempo, com o peso, né, a pressão, a força-peso existente aqui, a normal, vocês veem isso na física com o Christian, ela faz com que ele vai cortando aqui o gelo. É justamente a pressão exercida aqui, né? A pressão de ATM exercida vai fazer essa passagem do mesmo jeito aí, Bruna. Você que já foi em Nova York. Eu já fui em Nova York lá no Maranhão. Essa é a passagem do estado sólido para o líquido, representada aí com aumento instantaneamente da pressão. Ok? Atividades, página 112 e 113, tá, gente? 112 e 113 desse nosso conteúdo. Tá, ok? 112 e 113. Olha o prazo de entrega até sexta-feira, tá? Até sexta-feira o prazo de entrega para vocês. 112 e 113. Gente, eu agradeço. Um abraço aí para todos. Próxima aula a gente se encontra. Espero que vocês tenham entendido essa questão do diagrama de fase. Roteiro para a prova, já falei, ele me perguntou, capítulo 4 e 5. Tá bom? E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, mas se vocês precisarem de mim, é só entrar em contato com a tia Erla, que ela entra em contato comigo. Tá ok? Um abraço para todos. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidão. Tchau. Só fazer a chamada. Até mais. Pronto, chamada feita. Chamada feita aqui. E deixa eu parar a gravação, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E até a próxima semana, se Deus quiser.